Só concluindo aqui então, senhores. Tá? Tendo em vista o grau de dificuldade, tá? De diferenciar, ou de conceituar, ou de você conseguir fixar o princípio da intervenção mínima, tá? Guarde como para você esse macete o seguinte: a intervenção mínima significa dizer que o Estado deve interferir com o direito penal o mínimo possível na seleção das condutas e na seleção dos ilícitos. Aí você surge duas situações. A intervenção mínima tem o caráter subsidiário, subsidiariedade. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, ó, você pensa o seguinte, ó, outro deve deixar para outros ramos do direito, tá? Resolver o conflito. Porque é subsidiário. Subsidiário em segundo lugar. Em primeiro lugar, o legislador deve deixar para o direito civil, o direito do trabalho, tá? O direito administrativo resolver a situação. Isso nós estamos falando em questão abstrata. Ô legislador, você não pode criar um crime se o próprio direito civil dá conta de resolver essa situação. Eu não estou falando no fragmento, eu estou falando na reserva do direito penal. Isso é subsidiariedade. Agora você, quando acontece a situação concreta, você vai verificar a questão de lesão, a questão de o ilícito, a questão de atos concretos. Alguém praticou um fato, praticou um ato que é ilícito, que causou lesão. Isto aqui, somente os mais graves. Ou seja, é como se a intervenção mínima estivesse dizendo, ô Estado, quando alguém praticar um ilícito, não é qualquer ilícito que será objeto do direito penal. Somente os ilícitos mais graves. Porque o direito penal, ele cuida de uma parte dos ilícitos. E parte dos ilícitos é o que se chama de fragmento. Daí vem a fragmentariedade. Se você conseguir, dentro de qualquer exercício, pessoal, seja para delegado, investigador, escrivão, procurador, juiz, Ministério Público, se você conseguir identificar, numa questão que estiver relacionado com intervenção mínima, se você verificou na sua questão que tem algo concreto, você vai jogar na fragmentariedade. Se você verificou que a questão está dizendo o seguinte, o princípio da subsidiariedade é aquele que se preocupa, subsidiariedade, é aquele que determina que o direito penal só deve cuidar das lesões mais graves. Não, se é lesão, não é fragmentariedade, é subsidiariedade. Tá? Se é lesão, é fragmentariedade, se é lesão, é fragmentariedade, porque é caso concreto. E não subsidiariedade, porque subsidiário é um comando para o legislador. Todo quanto é questão no Brasil vai girar em torno desse aqui. Às vezes o examinador passa daqui direto para cá. Quando que ele passa direto para cá? Por exemplo, sobre o direito penal, o princípio indica a alternativa correta. O princípio da intervenção mínima é aquele que determina que o direito penal só deve ser utilizado para as condutas consideradas mais graves. Senhores, quem que prevê a conduta?
Não estou falando em ato ilícito, estou falando de uma previsão de conduta. E quem prevê conduta é legislador. Às vezes, a intervenção mínima tem sinônimo de subsidiariedade. Eu vi uma questão do CESP, que ele não conseguiu, o examinador não conseguiu diferenciar isso aqui, ele passou direto daqui para cá. O princípio da intervenção mínima é aquele em que deve respeitar os demais ramos do direito. Opa, ele puxou daqui, suprimiu a subsidiariedade e deu sinônimo para subsidiariedade e intervenção mínima. Está certo. Princípio da ofensividade ou lesividade. Vamos lá? O fato praticado deve gerar uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. O fato praticado deve gerar uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Senhores, o princípio da lesividade, para você entender melhor, você tem que verificar os desdobramentos dele. Tem 4 desdobramentos. Olha aqui, ó. Depois que eu explicar o desdobramento, eu volto ali e você entende. Ó. Ofensividade ou lesividade, tá? Proíbe incriminar conduta interna. Sim, senhores. Aqui, ó, conduta interna, nós estamos falando do pensamento. Nós estamos falando da cogitação. O sujeito que pensa em matar o outro, ele ficou a noite inteira acordado, vou matar esse cara de manhã. Ele ficou a noite inteira pensando como ia matar o cara. Na hora de executar, ele desiste da conduta. Qual é o ato lesivo que ele praticou? Nada. Porque ficou apenas na conduta interna. E a ofensividade... A ofensividade, ela proíbe punir conduta interna. O que é conduta interna? Cogitação, pensamento, o mundo das ideias. Tá certo? O sujeito que planejou o crime, mas não executou o crime, ele não pode ser punido porque não teve ofensividade, não teve lesão concreto ao bem jurídico. O direito penal, ele tem como objeto o bem jurídico. Qual que é o bem jurídico do homicídio? No homicídio, que é o 121, o bem jurídico é a vida. Ainda que o sujeito tenha cogitado, ainda que ele tenha planejado, se ele não chegou de causar uma ofensividade ao bem jurídico, uma lesividade ao bem jurídico, não pode ser punido, não pode ser objeto do direito penal. Não se incrimina conduta lesiva só ao autor. Não se, porque é assim que vai cair no concurso para você. Não vai perguntar para você o conceito, vai cair A, B, C, D para você verificar. Não incrimina conduta lesiva ao próprio autor. Senhores, a ofensividade veda a autolesão. O sujeito que subtrai a coisa própria, ele praticou furto? Não. Porque a ofensividade, a lesividade está dizendo o seguinte, ó, além de sair do plano das ideias, tem que ofender bem jurídico de terceiro. O sujeito que se corta, ele praticou lesão corporal. Nele, o direito penal não pune a autolesão, em regra. Exceto o sujeito se cortou para ganhar seguro. Aí ele pratica um 71, porque aí tem previsão legal lá no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal. O sujeito que se mutila para receber seguro tem um crime para ele. Mas é porque ele não está ofendendo patrimônio da seguradora. Então ele está ofendendo patrimônio de terceiro. Aquela conduta foi lesiva ao patrimônio de terceiro. Senhores, então, tendo em vista a lesividade que falou, ó, tem que causar lesão,
efetiva, não a si próprio, mas a terceiro. Por isso que não se incrimina conduta lesiva só ao autor. Por exemplo, se cortar. Tanto é que a lesão corporal, ela tem como elementar do tipo causar lesão em outra pessoa, e não em si. Tá? Isso aqui também, senhores, é chamado de princípio da alteridade. O CESP, especificamente, entende que o princípio da alteridade é semelhante a isso aqui, ó. Alteridade significa que o princípio da alteridade significa que, para ser crime, tem que a lesão ser em terceiro. Senhores, quando falamos em lesão, lesão é toda ofensa ao bem jurídico. Um furto tem lesão? Tem. Porque eu não estou falando de lesão corporal, estou falando de ofensa ao bem jurídico. O furto causa lesão ao patrimônio. Imagina que, eu emprestei a moto para ele. Ele não quer devolver a moto para mim. Acho a moto abandonada, acho a moto estacionada em um bar, eu vou lá e pego a moto. Ele registra um boletim de ocorrência dizendo que eu pratiquei um furto. Sim, mas que furto? Se a coisa é minha, subtrair para si coisa alheia. Eu não, aquela minha conduta não teve ofensividade, não teve lesividade, porque o princípio da alteridade veda crime quando a lesão prejudica só o autor. Tá? Veda incriminar o estado ou condições existenciais. Moderno, ultimamente, pessoal, é chamado de direito penal do autor. Veda o direito penal do autor. Senhores, recentemente os senhores viram que aqui em Cuiabá, uma juíza decretou a prisão de 2 advogados, tá? E o fundamento dela foi de que os caras deveriam ser presos, porque os caras eram advogados. E por ser advogado criminalista, ele tinha acesso à informação privilegiada. E por ser advogado criminalista, naquela situação, ele advogava para alguns figurões políticos no estado de Mato Grosso. E por isso decretou a prisão dele. E os senhores viram que em tempo recorde o tribunal mandou soltar, porque falou, para aí, só o fato dele ser advogado, o direito penal, você está fazendo o direito penal do autor. E não existe no Brasil o direito penal do autor. No Brasil, o direito penal é do fato. O magistrado, o que ele fez, não interessa quem ele é. O que ele fez. Não interessa a qualidade da vítima, não interessa a qualidade do autor. Tem que interessar o que ele fez. Não é porque ele é médico, advogado ou policial que você vai decretar a prisão dele. Você vai decretar a prisão dele porque ele fez um crime, ele praticou um crime, porque a conduta dele oferece risco para a sociedade, porque a conduta dele coloca em risco a aplicação da lei penal. Porque, tendo em vista o princípio da ofensividade, você não pode punir o cara só pelo que ele é ou pelo que a sua própria existência. E também veda incriminar condutas desviadas que não afetam qualquer bem jurídico. Senhores, uma conduta desviada significa conduta reprovada. A conduta ela pode ser reprovada moralmente, ideologicamente, entendeu? Mas não é porque é moralmente reprovada, ideologicamente reprovada, ou porque aquele grupo religioso reprova, que o direito penal vai cuidar daquela situação. Porque, tendo em vista o princípio da lesividade, o direito penal não pode punir o sujeito só por causa de questões ideológicas, filosóficas, religiosas. Tá certo? Veda incriminar condutas desviadas que não afetam qualquer bem jurídico. Por mais reprovado que seja determinada conduta no meio social, se não lesar um bem jurídico definido pelo direito penal como objeto de proteção, fere o princípio da lesividade ou
ofensividade, que resumindo é, o fato praticado deve gerar uma lesão. Lesão significa algo concreto, ou perigo de lesão, pessoal. Vem caindo muito na prova, perguntando o seguinte, sobre o direito penal, indique a alternativa correta. O Brasil não se pune, o direito penal não deve punir a embriaguez ao volante, uma vez que não gera lesão concreta. Só o fato do cara estar dirigindo embriagado, ele vai matar alguém? Não. O problema é que a jurisprudência entende o seguinte, que o fato do sujeito estar dirigindo embriagado causa um perigo de lesão. Senhores, nesse caso, o princípio da lesividade ou ofensividade leva em consideração no Brasil não apenas o caso concreto. Caso concreto é aquele que saiu do pensamento e causou uma lesão a terceiro. Mas aquela situação que coloca em potencialidade de lesão. A embriaguez, por exemplo, ainda que não tenha uma lesão concreta, há um perigo de lesão. Tá? E aí, observação. Aqui que entra a jurisprudência. Comportamento potencialmente lesivo ou perigoso, perigo abstrato, não ofende a lesividade. Observação, comportamento potencialmente lesivo, perigo abstrato, não ofende a lesividade. Essa observação aqui que eu coloquei para você, é para você verificar, na verdade é uma pergunta aqui, comportamento potencialmente lesivo, ou perigo abstrato, não ofende a lesividade? Você vai colocar aí, em regra não. Em regra não, salvo, em regra não, salvo, quando efetivamente colocar em risco determinado bem jurídico. Sim, senhor. Sujeito que está dirigindo embriagado, o cara até pode falar assim, cara, eu nunca bati, eu nunca pratiquei nenhum acidente quando embriagado. Tem doutrinador que diz o seguinte, que na verdade só seria crime se o sujeito estivesse, além de embriagado, dirigindo de forma a colocar em risco o direito de terceiro. Como assim? Zigue-zague, alta velocidade. A jurisprudência diz negativo, não interessa. Está embriagado é crime, porque nesse caso coloca aí, de fato, a coletividade, como risco, tá? Aí, caiu para delegado pela FUNCAB lá no Pará. Expressiva parcela da doutrina sustenta a inadequação do crime descrito ou objeto obsceno, lá do artigo 234 do Código Penal, para com os princípios que instruem o direito penal democrático. Um dos focos dessa inadequação reside na indevida alocação do sentimento público de pudor, com objeto da tutela jurídica. Isso representa, em tese, violação ao princípio da... Senhores, esse crime aqui, é o crime, por exemplo, de revista pornográfica. Tá? Vender revista pornográfica, expor à venda, pedir parará. De certa forma, é esse crime. Parte da doutrina fala assim, vem cá, que lesão efetivamente causa isso? Ele colocou... O delegado de Pará colocou isso aqui para você verificar se existe lesão nesse crime. Senhores, hoje você passa, vê no jornal, ali você nem sente mais aquela repulsa, não está nem aí. Talvez no passado, isso era lesivo à sociedade, hoje não é mais. Esse artigo 234 ofende o princípio da lesividade, que é a ofensividade. Por quê? Efetivamente, não causa lesão a bem jurídico vender revista pornográfica, por exemplo. Tá? Adequação social, princípio da adequação social. As condutas consideradas adequadas, pode copiar isso aí,
as condutas consideradas adequadas pela sociedade não geram ofensas aos bens jurídicos tutelados, não importando se eles estejam descritas em um tipo penal. A adequação social, senhores, você vai ter a noção de tolerância. Ó. Pessoal, direito penal, ele cuida daquelas condutas que a sociedade não tolera. Porque direito penal tem como missão duas situações: proteger o agente do arbítrio do Estado, né, porque limita o direito de punir do Estado, e, ao mesmo tempo, proteger os bens jurídicos. Senhores, o direito penal ele não pode estar em descompasso com a sociedade. Se a sociedade passa a tolerar, passa a aceitar determinada conduta, essa conduta perde relevância para o direito penal, porque passa a ser adequado socialmente. A adequação social, então, é aquele princípio que diz, a sociedade tolera essa situação. Se a sociedade tolera essa situação, o direito penal não pode mais cuidar desse tipo de conduta. E aí sai fora. Ou deixa de ser crime, ou nem pode ser incriminado. Daí fala, as condutas consideradas adequadas. Adequadas significa aceitas, toleradas. As condutas aceitas pela sociedade não gera risco, não gera ofensa, não gera lesão ao bem jurídico, mesmo que esteja previsto num tipo penal. Exemplo de adequação. Então, a adequação, ainda que tenha tipicidade formal, né? Tipicidade formal é a mesma coisa que previsão, nós estudaremos aqui o que é tipicidade, previsão legal, tá? A adequação é uma aceitação pela sociedade, tá? É uma aceitação pela sociedade, e por isso afasta, tá? A própria tipicidade. O que é afastar a tipicidade? Deixa de ser crime. Senhores, o exemplo que a doutrina usa, né? Sujeito que faz tatuagem, de forma livre e consciente, ele pratica formalmente uma lesão corporal, concorda ou não? Tá? Porque causar lesão corporal em outro, ofender a integridade física de terceiro, ofender a integridade corporal, é uma lesão corporal. Sujeito que pratica o tatuador, ele, de certa forma, está praticando o artigo 129 do Código Penal, porque existe uma previsão legal para quem pratica lesão corporal. Agora, a sociedade tolera esse tipo de conduta, tatuagem? Claro que sim. Então, ainda que tenha previsão legal, deixa de ser crime porque afasta a tipicidade material. Tipicidade material significa, a sociedade já está fazendo isso aí. Outro exemplo é furar a orelha de criança. Não é isso? Ora, a mãe causa lesão corporal? Causa porque está previsto. Agora, a sociedade aceita. Quando uma conduta passa a ser tolerada, passa a ser aceitada pela sociedade, significa dizer que o direito penal não pode mais cuidar daquela situação. Pelo simples motivo que o direito penal cuida dos bens jurídicos. É relevante. A sociedade entende que aquele bem jurídico já é aquela proibição, já não pode mais existir porque houve uma adequação social, uma tolerância, etc. Esse é o princípio da
adequação. O que veio caindo na prova? Isso aqui, ó. Quais as funções dele? Adequação social, conduta que a sociedade passa a aceitar. Excluir as condutas socialmente aceitas. Limita a interpretação para excluir a tipicidade. Sim, limita a interpretação para excluir a tipicidade, claro. Se você for interpretar ao pé da letra a lesão corporal, senhores, você vai punir a mãe que fura a orelha da criança, você vai punir o tatuador. Então, essa interpretação muito larga tem que ser limitada para verificar se a sociedade está aceitando ou não aquela conduta. Se isso acontece, por exemplo, imagina os senhores que o Ministério Público denuncia o sujeito, denuncia o tatuador por lesão corporal. Chega lá, o juiz vai dizer, absolvo, tendo em vista o princípio da adequação social, uma vez que afasta a tipicidade. Mais à frente, nós vamos trabalhar essa noção de tipicidade formal e tipicidade material. Mas tipicidade formal... Primeiro, o que é tipicidade? Tipicidade está ligado com previsão, fato típico. Nós temos dois tipos de tipicidade, a formal e a material. Tá? A material está ligado com a lesão ao bem jurídico. Será que causa lesão ao bem jurídico a mãe que fura a orelha da criança? Não causa lesão ao bem jurídico, porque é socialmente aceito, adequadamente, a adequação social. O tatuador não responde por lesão corporal, porque não há lesão ao bem jurídico, porque a sociedade aceita esse tipo de situação. Agora, senhores, a tipicidade formal é quando ocorrer uma previsão na lei. Quando o legislador fez o crime de lesão corporal leve, ele não pensou em tatuador, não interessa mais, etc. Ele disse, causar lesão em outrem, né, é crime descrito no artigo 129. Muito bem. Quando você colocou aqui, ó, não importando se elas estejam descritas em um tipo penal, descrito em um tipo penal, não interessa, mãe, se está prevista no artigo 129 o crime de lesão corporal. Não interessa. Essa conduta não ofende nenhum bem jurídico. Logo, a adequação social afasta a tipicidade material. Os caras já vêm perguntando, na prova sobre o direito penal, indica a alternativa correta. O princípio da adequação social afasta a tipicidade formal e a tipicidade material. Não. Porque se você falar que afasta, nós estaríamos dizendo que a adequação revoga crime. E a adequação não revoga. Ó, não revoga crime. Não revoga. Porque só revoga crime outra lei, pessoal. Só outra lei, uma lei nova, é que vai revogar uma lei anterior. A adequação não é porque a sociedade está aceitando, né? Aceita tatuagem, aceita furar a orelha de criança, que está revogado o artigo 129. Não. Se não revoga, ele continua formal, na forma como nasceu, mas não está lesando mais bem jurídico. Material, lesão ao bem jurídico. Formal, previsão na lei. Adequação social, afasta isso ou isto? Afasta a material, tá? Orientar o legislador na seleção dos bens jurídicos. Adequação social, né? Serve para orientar o legislador na seleção dos bens jurídicos. Senhores, excluir as condutas socialmente aceitas limita a interpretação.
isso aqui, ó, está para o juiz, porque a conduta está prevista. Agora, não é porque tem uma lei prevendo o crime que o sujeito vai ser condenado. O juiz pode, ao interpretar aquela lei, limitar a sua aplicação para casos fora desta situação. Beleza. Agora, também é objetivo da adequação social orientar o Congresso Nacional. O Congresso, se você verificar que determinada conduta que era crime na década de 40, hoje não é mais repugnante para a sociedade, porque a sociedade já está aceitando, então retira esse crime. Orientar o legislador na seleção dos bens jurídicos. O que era crime, deixa de ser crime. Com essa vertente, pessoal, é que chegou no Supremo Tribunal Federal aquela situação do DVD e CD pirata. Quem aqui comprou, adquiriu, ou conhece alguém que adquiriu um DVD ou um CD pirata? E não é isso? Senhores, essa conduta de vender, expor à venda, fazer circular DVD ou CD pirata, ela já é tolerada pela sociedade. Ela já é aceita pela sociedade. Com base nisso, chegou-se ao Supremo Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal tirar esse crime. E aí, claro, o Supremo, 11 ministros, rachou-se o entendimento, mas venceu a parte que falou, não, para aí, ó, continua a ser crime. Como é a Suprema Corte, e a Suprema Corte, né, faz decisões vinculantes, ou seja, ela que manda, afinal de tudo, hoje, CD e DVD, apesar de ser adequadamente aceita, continua a ser crime, por causa que o Supremo disse. Mas para você é um exemplo. Então, orienta o legislador na seleção dos bens jurídicos. Observação. Essas observações aqui, você tem que verificar, tem que anotar. Jogo do bicho, casa de prostituição e venda de CD pirata. Tá? Você vai fazer, a partir de hoje, você vai fazer exercício de princípios do direito penal. Você vai ver que vários exercícios vai vir questionando CD ou DVD pirata, casa de prostituição ou jogo do bicho. Senhores, numa análise, se você for analisar, né, pelo conceito, a sociedade já aceita esse tipo de situação. Né? Alguns já dizem que casa de prostituição é tolerável. E venda de CD, DVD pirata também. Nesses três aqui, você vai colocar aí a jurisprudência, coloca aí, a jurisprudência entende que, a jurisprudência entende que tais situações, a jurisprudência entende que tais situações continua sendo materialmente típico. Continua sendo materialmente típico. Justificativa para isso, pessoal. Senhores, jogo do bicho, atrás dele vem o crime organizado e etc. Tá? Atrás do jogo do bicho, tá? Vem o crime organizado, vem o caça-níquel, etc. Tá certo? Casa de prostituição, junto com ela vem droga, etc, etc, etc. Quem rejeitou isso aqui foi, inclusive, uma ministra do STJ, né? Na verdade, do STF, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia pegou um HC em que a defensoria questionava a casa de prostituição e o Supremo baixou o entendimento, foi negativo. Continua sendo materialmente típico. E venda de CD ou DVD, também o Supremo entendeu que, apesar da sociedade ter uma certa tolerância, isto ofende outros bens jurídicos, que seria a questão do fisco. Então, ainda, ele continua lesivo para o bem jurídico fisco.
imposto, direito autoral, etc., autorais. Diante disso, cuidado, sobre os princípios do direito penal, indica a alternativa correta. A venda de CD e DVD, atualmente, não caracteriza crime, tendo em vista o princípio da adequação social. Falso. Tá bom? Olha aqui, ó. Assinale a opção correta, considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores. A conduta de vender ou expor à venda CD ou DVD contendo gravações de música, filmes ou shows não configura crime de violação de direito autoral, por ser prática amplamente tolerada e estimulada pela procura dos consumidores. Senhores, acabou o Supremo de decidir, tá? Em 2016, o CESP já cobrou essa questão envolvendo a CD pirata, tá certo? Continua sendo crime, tá? Então, falso. Na aplicação dos princípios da insignificância e da lesividade, apesar de os senhores nós não estudamos ainda o princípio da insignificância. Na aplicação dos princípios da insignificância e da lesividade sim, as condutas que produzem um grau mínimo de resultado lesivo devem ser desconsideradas como delitos e, portanto, não ensejam a aplicação de sanções penais aos seus agentes. Verdadeiro, senhores. Essa alternativa é verdadeira, porque a lesividade, ela exige uma efetiva lesão ao bem jurídico. Tá certo? Verdadeiro. Oi? A insignificância, né? Salvo no crime militar, tal, exatamente. Como nós não estudamos significância,